Então, na nossa última aula falamos sobre as escalas especiais, duas delas, né? A densidade demográfica e a velocidade média. Fizemos esses exercícios. Agora, a gente vai falar sobre a escala. Então, de novo, naquele conceito de razão, né? A gente chama de razão especial, por quê? Porque é um tipo de razão que aparece bastante, é bem utilizado em outras disciplinas ou até em outros assuntos. Então, o que a gente vai entender por escala? Primeiro, uma razão, uma divisão entre duas medidas. Quais medidas? A medida da representação e a medida real. Então, quando eu trabalho com cartografia, eu uso escala. Quando eu trabalho com projeto arquitetônico, eu uso escala. E com qualquer outro projeto que eu tenha que transformar uma medida real para uma medida de representação, né, uma medida de desenho, vamos usar essa expressão, ou o contrário, quando eu tiver que sair do desenho e ir para a realidade. Então, quando a gente faz um projeto arquitetônico, o que a gente pega? Pega as medidas reais que a gente vai querer do projeto e reduz elas para o nosso desenho. O mapa, o que a gente faz aqui com o mapa? A gente pega as medidas reais e reduz, tá? Se você precisa ampliar, mesma ideia, só que você pega daí do desenho ou do projeto e leva para a realidade. Então, a gente tem que lembrar da razão. A razão é medida da representação dividido por medida real. Lembra de uma coisa aqui. Se você tiver uma medida em metros e outra em centímetros, você vai ter que deixar ambas na mesma unidade de medida. Então, a gente precisa lembrar de novo da tabelinha K, H, DA, M, D, C, M, tá bom? Então, K, H, DA, desci correndo morro. A gente precisa lembrar da tabelinha de conversão, porque se eu tiver duas unidades de medida diferentes, eu vou ter que deixar elas na mesma unidade de medida. Aí vai depender de cada exercício, enfim. Tá bom? Então, se pedir em metros, deixa tudo em metros. Se pedir em centímetros, deixa tudo em centímetros. Como for melhor para aquele exercício, para aquela situação, tá? Então, a princípio, isso, ok? Então, usa lá ó, nos mapas. Essa é a representação da escala no caso, ó, tá? De 1 para 100 milhões aqui, né, no caso. E aqui você tem uma outra formazinha de entender a escala, de 0 a 100 a 1000, de 0 a 2000 e assim por diante. Então, formas como pode aparecer a escala. Assim, 1. Vamos pegar esse exemplo aqui. Se eu pego esse exemplo aqui, pode aparecer aqui 140 milhões, tá? Embaixo. Sempre quando a gente estiver falando dos mapas, a gente está falando de centímetros, ok? Então, 1 centímetro para 140 milhões de centímetros. Então, 1 centímetro deste desenho representa 140 milhões de centímetros no tamanho real, ok? Então, aqui ele fala sobre essa questão, ó, e fala quais as formas de você representar. Então, pode ter o 2 pontinhos, 140 milhões, ou 1 sobre 140 milhões, ou um pedacinho desse é equivalente a 1,400 quilômetros, tá? 1.400 quilômetros, certo? Aqui ele vai dar um exemplo. Ele fala, é um exercício que você pode tomar como exemplo. Ele fala, algumas miniaturas de carros colecionáveis são feitas na escala 1 para 25. O que significa? Cada 1 centímetro da miniatura correspondem a 25 centímetros do tamanho real, ok? Então, o que isso significa? O que a prof acabou de falar. A cada 1 centímetro da miniatura, você tem 25 centímetros do tamanho real aí mostrados, tá bom? Letra B. Se uma miniatura nessa escala possui 12 centímetros, qual é o tamanho real do carro? Então, se cada um é 25, quanto que vai ser 12 vezes 25, né? E aí você vai ter um total de centímetros. Então, vamos pensar. Vou pegar aqui e vou fazer 12 vezes
25, tá? 12 vezes 25. 10 vezes 25, opa. 10 vezes 25, 250, né? Então, são 300, ok? Todo mundo concorda? São 300, 12 vezes 25. Se são 300 centímetros, quantos metros a gente tem? Me diga. Já pensou? Então, 300 centímetros equivalentes a 3 metros, ok? Então, se na miniatura tem 12 centímetros, na realidade vão ter 300 centímetros. Porém, quantos metros são 300 centímetros? Usa a tabelinha para fazer a sua transformação. Então, uma coisa, já fixa aí. Se eu tô no projeto, se eu tô no mapa, se eu tô na miniatura e eu preciso ir pro real, então tô no pequeno, preciso ir pro grande, eu faço o quê? Multiplico, tá bom? Então eu multiplico. Tô no pequeno, preciso ir pro grande, multiplico. Letra C. Se o veículo tem 14 metros de comprimento, para a escala indicada, qual deve ser o comprimento da miniatura? Então, ó, primeiro, a minha escala, ela tá em centímetros. Não posso usar essa informação dos 14 metros. Tenho que usar uma informação que seja equivalente a centímetros. 1 metro equivalente a 100 centímetros. Então, 14 vezes 100, 1.400 centímetros. Ok. Então, se eu tenho 14 metros, eu tenho 1.400 centímetros do tamanho real. Se eu tô no tamanho real e eu preciso ir pro pequeno, eu vou dividir pela minha escala, tá? Então, eu vou ter que dividir pelos 25. Então, eu pego 1.400 e divido por 25, tá certo? Ok? E aí, quanto dá? Quanto que dá 1.400 dividido por 25? 56? Quanto que dá aí? Vamos fazer aqui rapidinho. Opa. Vamos usar aqui, ó. Então, uma coisa que você precisa lembrar. Tô no grande, preciso ir pro pequeno, né? Tô no tamanho real, preciso ir no projeto, que conta que eu faço? Olha lá, 56. Que conta que eu faço? Divido. Mas antes de multiplicar ou dividir, lembre-se de deixar as unidades de medida na mesma posição. Se eu estou falando de centímetros e metros, ou eu transformo os centímetros em metros, ou os metros em centímetros, mas a escala sempre é apresentada em centímetros. Então, 1 centímetro do desenho significam 25 centímetros do tamanho real, tá? Quando eu estou no pequeno, preciso ir pro grande, eu multiplico pela escala, então multiplico pelos 25. Quando eu estou no grande, preciso ir pro pequeno, eu divido pela escala. Mas antes, eu lembro de fazer a alteração da unidade de medida. Então, aqui eu tinha metros, eu levei para centímetros, 1.400, e aí eu fiz a divisão. Tudo bem, então? Então, sabendo disso, vamos tentar fazer aqui, ó, estes exercícios aqui que eu vou marcar para vocês. Depois tem essa parte da ideia de proporção, que vocês vão ver aí uma outra forma de resolver, por exemplo, velocidade média, enfim, né? E essas outras referências. Faça o exercício 5 da página 24, que é um exercício que vai falar sobre a escala, ok? Então, o exercício 5 da página 24 vai falar sobre a escala, ok? Além de você poder fazer o 9, que a gente não fez ali, né? Então, vamos pensar, vamos fazer o 8 e o 9, da página 16 e 17, 8 e 9, da página 16 e 17,
e 5 da página 24. Saiu do grande, foi para o pequeno, dividiu. Saiu do pequeno, foi para o grande, multiplicou. Lembra de deixar sempre tudo na mesma unidade de medida, tá bom? A gente já se fala no chat então.